Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar o poderoso CSA. O CSA que está disputando ali a zona de descenso, um time que está brigando contra o rebaixamento, que não ganhou praticamente de ninguém. O São Paulo veio com o time completo, todo mundo recuperado. Estavam lá Hernanes, Pablo, Pato, todos os jogadores à disposição que se juntaram a Daniel Alves e Juan Fran. Juan Fran não jogou, mas estava à disposição, né? Estava todo mundo lá. O São Paulo veio enfrentar o CSA e conseguiu empatar com o CSA. Saindo, perdendo e fazendo um gol no desespero, né? Então assim, o time catado de Cuca veio enfrentar o CSA desfalcado, veja só, o CSA estava desfalcado do seu principal jogador, que é o Jonathan Gomes. Então vocês imaginam a qualidade do time, que o Jonathan Gomes, vocês se lembram, jogou no São Paulo, foi emprestado, não serve para o São Paulo, é o principal jogador do CSA, e pior, o CSA, o reserva imediato do Jonathan Gomes, se machucou nessa semana. E o técnico Argel teve que pensar, reformular o time ali e conseguiu trazer um time com mais proposta de jogo e mais padrão de jogo que o São Paulo. Qual que é a proposta para jogar com o São Paulo? Simples, você fecha o meio, porque o time de Cuca só ataca pelo meio. Nós temos o melhor lateral direito do mundo, que jogou na lateral direita, que era o pedido de muitos, e como a gente antecipou, não ia resolver o Daniel Alves jogar pela lateral direita, porque o time é muito mal treinado. O Cuca é o técnico que simplesmente tem mais tempo para treinar do que todo mundo e não consegue apresentar um resultado aceitável. A gente teve aí a pausa da Copa América para ele treinar, a gente tem uma semana entre um jogo e outro, enfrentando o time reserva, equipe desfalcada, como foi o caso do CSA hoje, equipes muito mais frágeis que o São Paulo, com um elenco milionário, com um elenco de craques. Craques, porque no futebol brasileiro, Hernanes, Pablo, Pato e o Daniel Alves são craques, que eu tive até que discutir isso no Twitter. Então o São Paulo, catado, conseguiu tomar um gol do CSA, num contra-ataque bem articulado do adversário, e fez um gol no desespero com o Reinaldo, um gol no desespero, né? E aí a gente, enfim, o que você viu do jogo, Gabriel? Assim, tá difícil falar do trabalho patético e ridículo do técnico Cuca. Depois que eu tive o grande prazer de assistir mais uma grande atuação do São Paulo aqui no Morumbi, contra uma equipe que... todo respeito do mundo ao CSA, mas é o fim do mundo, né? Depois que eu tive todo esse prazer, aí eu fiquei aguardando você fazer a zona mista, enquanto eu ouvia a coletiva do Cuca, que assim, ela é tão espetacular e ela é tão cheia de momentos ricos, de bobagens e besteróis, quanto o time que vai a campo. Então assim, eu tô com um universo de informações que eu não sei nem por onde começar, porque o jogo de hoje ele expõe tanta coisa, é tanta coisa exposta no jogo de hoje, que você não sabe por onde começar, você não sabe se começa pela coletiva, pelo jogo, pelas decisões, pelo conjunto da obra, você não sabe. Então eu vou só começar lembrando que o Argel tem menos tempo de trabalho que o Cuca, sempre bom lembrar, o Argel deve ter acho que metade ou um terço de trabalho de tempo que o Cuca está no São Paulo, e do que você falou, além do São Paulo jogar sempre pro meio, o São Paulo de vez em quando abria a jogada pura e simplesmente para rifar a bola na área, para jogar a bola na área ao acaso, ao aleatório, ao qualquer coisa assim, né? Seja o que Deus quiser e coisas nesse sentido. Então eu vou tentar resumir com o tweet que eu fiz após o apito final, que assim, o São Paulo do Cuca, ele não basta ter o elenco completo. Só isso não basta. Para você vir e enfrentar o CSA no Morumbi, não basta você ter um elenco que é 1,5 bilhão de vezes superior ao adversário. Vamos pegar o time reserva do São Paulo. O reserva. Tira os titulares, que vamos supor que esse seja o São Paulo ideal. Tira os titulares. Um time com Jean, Juan Fran, ou Igor Vinícius, se você preferir, ou Hudson, ou qualquer coisa assim. Anderson Martins ou Bruno Alves, Valse, Léo, o Wilder Farias foi embora, Luan, Hudson e Igor Gomes. Não sei, estão pegando aqui. Duas vezes, mas enfim, é porque é um ou outro. Sim. Um ou outro, porque de lateral a gente tem uns três agora sobre lá. O Hudson poderia jogar por ali. Na frente, sei lá, Toró, Raniel, pedido pelo treinador, Calazans, pedido pelo treinador, tem o Everton, tem o Elinho, enfim... Alguém não vai jogar. Esse time, ele tinha obrigação de vir aqui no São Paulo e jogar bem contra o CSA. E aí, se São Paulo metralhasse o CSA, 15 bolas na trave, o goleiro fez a maior atuação da história do futebol. Aí você não ganha o jogo. Bem, o goleiro foi bem razoável, né? Que, aliás, uma das grandes momentos da coletiva do Cuca é que nós demos 30 e não sei quantas finalizações que é para na arquibancada. Finalizações que não era que você construía o lance, você tem a chance clara e finalizava. Chegava a hora que o Reinaldo pegava a bola aqui do nosso lado, aqui na linha lateral, e rifava pro gol. E bicão pro gol. Deu 34 finalizações. Quantas levaram perigo? 3. Pô, bacana, dei 250 finalizações, mas tudo bem. Para mostrar o quão frágil é o CSA, só que é mais organizado, porque essa parede que eles faziam, como acontece com qualquer equipe que enfrenta o Cuca,
Eles têm essa parede e quando o São Paulo toma um contra-ataque é mano a mano. É sempre mano a mano. E aí é por isso que eu vou resumir com o tweet. O São Paulo do Cuca não basta ter o elenco completo. Não basta ter Pablo, Hernanes, Pato, não sei quem à disposição. O São Paulo do Cuca, para enfrentar um CSA desfalcado no Morumbi, um CSA desfalcado no Morumbi, o São Paulo do Cuca precisa, além do elenco completo, além de todos os jogadores, este elenco que nós falamos aqui de Pato, Pablo, Hernanes, Daniel Alves, todo o Tietê, Eliseiro, no mínimo o terceiro melhor elenco do país. Esse time, ele precisa estar no auge físico e técnico. Esses caras voltando de contusão, o Pablo, por exemplo, tá 2 semanas treinando, não é que voltou, o Cuca falou, a maioria voltou terça-feira, o Hernanes deve voltar terça-feira, o Pablo tá 2 semanas treinando. E outra, ele podia não ter colocado, se ele achasse que o cara não estava em condição... Até porque o reserva dele foi ele que pediu, foi o Raniel, mas... O São Paulo ele precisa estar no auge físico e técnico, os jogadores assim, na obra-prima deles, voando assim, pra gente poder finalmente, aí sim, ganhar do CSA no Morumbi. Em casa e desfalcado, ou desfalcado, o CSA desfalcado. Exato. Então assim, o primeiro tempo do São Paulo, quem diria, mais do mesmo, né? Quando criou na base do corre-corre, do abafa, da bola parada, porque na construção de jogo, toques inefetivos, bobagem, o CSA começou o jogo fechado. E aí, o último lance do primeiro tempo foi um contra-ataque do São Paulo. Por quê? Do desenrolar do primeiro tempo, o CSA olhou e falou, mano, dá pra ir. Entendeu? Então, eles tomaram um contra-ataque que sobrou pro Antony e o Antony é impressionante também. O lateral esquerdo do CSA é o Carlinhos. Sim, aquele Carlinhos que o professor Osório colocava como ponta direita. Este Carlinhos. O São Paulo em nenhum momento pensou em criar alternativas de jogo para que você conseguisse pegar um Antony contra um Carlinhos no mano a mano. Por quem você acha que vai levar vantagem no lance desse? Num tapa na frente, na velocidade? O São Paulo não levava a bola para linha de fundo. E aí, quando a gente fala de levar a bola para linha de fundo, não é quando você chega na linha de fundo, obrigatoriamente você vai rifar a bola para fazer um cruzamento. Não é. Mas um Antony dá um tapa no fundo, ele ganha a bola do Carlinhos, ele entra na área com ela dominada. Com a área à disposição. Isso é uma construção de jogada, é uma triangulação. Sim, então assim, o São Paulo não criava. O São Paulo não pega uma bola e inverte o jogo para pegar o adversário no mano a mano. Teve um lance que teve uma inversão, não sei se foi do Reinaldo. Foi do Liseiro pro Reinaldo. E do Liseiro pro Reinaldo. Um lance. Então, no jogo inteiro. Do mundo. Então assim, você não tem isso. O que você teve... é muito mais do jogador pensar do que do técnico. Sim, é muito mais do jogador. O Liseiro teve a ideia de fazer isso, porque então percebe que o São Paulo não treina isso. Você tem todos os mecanismos do mundo nesse São Paulo para você furar eventuais retrancas de adversário. Você tem um cara que é driblador, você tem um time extremamente capacitado para fazer um jogo pelos lados do campo, para abrir a defesa do adversário, para pegar o adversário onde ele tem menos jogadores. Você tem jogadores com qualidade de passe longo absurdo para poder inverter esse jogo e pegar a defesa do adversário desprevenida, ao invés de você ficar fazendo aqueles passezinhos de um zagueiro pro outro zagueiro, aí pro volante, aí pro lateral. Carrega a bola, leva teu marcador. Aí a defesa acompanha tudo e o time se estrutura. Então assim, é muito mais do mesmo. De boa notícia, sei lá, Hernanes voltou, foi bem, buscou o jogo, jogou um pouco mais avançado, o Liseiro ficou um pouco para trás, o Hernanes majoritariamente caindo pela esquerda, o Tietê como segundo volante, tentando vir de trás pela direita. Então assim, é um São Paulo tecnicamente e de peças extremamente rico, um São Paulo que pode oferecer muito mais, e um São Paulo que não oferece, entendeu? Então a gente teve o primeiro tempo terrível. Vamos para o segundo tempo. O São Paulo toma um gol logo cedo. Antes do gol, o CSA já tinha tido uma bola na trave. Uma oportunidade medianinha ali que a bola passou rente à trave, a bola na trave, toma o gol. E depois do gol, o CSA teve, se não me engano, 2 ou 3 contra-ataques, que eu tenho de cabeça, são 2 ou 3. E o Arboleda salvou, sim, né? Sim, de contra-ataques, 3 contra 2. E o Bruno Alves também salvou 1. 3 contra 2, assim, o poderoso CSA desfalcado de suas 2 principais peças, sendo que são os meio articuladores. Um aberto pelo lado, um por meio, outro pelo outro, a gente com os 2 zagueiros lá e tomando contra-ataque. Aí no segundo tempo tivemos a grande inversão, o Daniel Alves começou pela lateral, tirou o Daniel Alves da lateral, trouxe para volante, jogou o Tietê aberto. Eu não entendi muito. O Tietê é um dos jogadores que tem pelo menos uma finalização de média distância, que para times que estão fechados também é uma boa alternativa. Não que o Daniel Alves não tenha, mas o Tietê não vinha fazendo a função errada. Podia ter colocado um Juanfran e ter trocado uma outra peça, tirado um Antony, tirado para jogar o Daniel Alves na poderia ter mantido o Daniel Alves, porque parece que eu não sei se é tática de videogame isso, você tem um jogador com a estrelinha e você bota o cara lá perto do gol porque ele vai resolver
defender pelo simples fato de ele estar perto do gol. Aí o São Paulo pegava a bola por dentro e insistentemente dava cavadinhas extremamente aleatórias, desesperadas, claramente sem estar treinadas no meio da área. Do Pato, que o jogo, não lembro se estava 1-1, que ele tentou dar um passe de letra, né? Tava 1-1. Sim. No final do jogo, que até eu estava escutando pela CBN e o cara falou, pô, de letra a essa altura do campeonato, não é esse tipo de jogada que a gente fala, ah não, mas se sai, não é questão de se sai, é uma jogada de efeito, você deixa para fazer quando você tá com uma vantagem, quando você tá, não ali, que foi uma jogada que não teve consequência nenhuma. E foi um lance que o zagueiro do CSA, inclusive, não deu combate nele, porque ele deu um passo para trás, já esperando a firulinha, né? Mas enfim, eu anotei aqui algumas coisas, aproveitando falar de postura, o CSA em determinado momento, obviamente, tá ganhando do São Paulo no Morumbi, é óbvio que o CSA vai fazer cera, pô, é óbvio. E aí, uma das ceras, o cara cai, ele senta no chão, aí ele, tô com cãibra. Aí ele é retirado do campo, antes do São Paulo bater o lateral, o Jordi joga a bola para lateral, o São Paulo tem o lateral. Antes do cara bater, a maca chega, o cara levanta da maca e sai correndo para a linha lateral para voltar. O São Paulo pega e devolve a bola. É impressionante. Você tem que ser muito bunda mole, você tem que ser muito falta de noção do que está acontecendo para você pegar e devolver a bola para um time que está claramente tirando sarro da sua cara e para um juiz que deu 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Então assim, esse tipo de postura me irrita muito. Isso é falta de inteligência de jogador, isso é completa falta de inteligência. E assim, enquanto o Gabriel fala, uma coisa que tem que ser uma coisa que tem que ser comentada. A gente na coletiva conseguiu falar com 2 pessoas, foram as duas únicas pessoas que passaram. O Pato foi o primeiro a passar, o pessoal, Pato, vai falar, hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia de falar. Eu não sei quando que é o dia. Acho que o Pato deveria, por ser um retorno, deveria ter parado ali e tal. Então quem parou foi Daniel Alves e Hernanes. O Daniel Alves, assim, a entrevista dele foi catastrófica, porque em 3 oportunidades ele falou não, porque a imprensa quer tumultuar, como se a imprensa fosse responsável por esse catado que é o São Paulo, né? E aí falou, porque vocês não jogam futebol. Ele falou tantas vezes isso, que o Silvestre da Gazeta falou, olha, eu jogo e jogo na lateral direita. Mas ele fez aquilo porque chegou até a incomodar. E depois ele deu uma definição de padrão de jogo que não há explicação. Veja, Daniel Alves é um craque, melhor lateral direito do mundo, é um jogador esforçado, escolheu jogar no São Paulo e pro azar dele, tá jogando num time que não tem técnico. Essa é a verdade. O Juan Fran passou aí o Silvestre chamou ele para falar, ele falou, eu não joguei. E aí ele entrou, né? E até os caras falaram, pô, você não chama um jogador que não voltou. Cara, o Juan Fran voltou e falou, desculpa, não sei se pareceu grosseiro. Olha a atitude que... É um jogador assim, diferenciado. Só para deixar claro, o Daniel Alves, ele tem muito a agregar num time organizado como o São Paulo. No futebol brasileiro, ele é para sobrar. Ele tem potencial para sobrar com o melhor. Ele falou que como lateral direito, ele tem menos potencial para ajudar, porque a bola passa menos nos pés dele. Palavras do Daniel Alves, ele falou isso. Até ok. Num time organizado, ele pode ser lateral direito e ele tem várias funções de organizar o time a partir da lateral. Ou mesmo no meio. Num time organizado no meio, ele vai Ele faz isso no Brasil, ele foi melhor da Copa América fazendo isso. Ele era lateral e ele organizava o time por dentro. A grande questão é, quando nós fizemos a live, quando o Daniel Alves foi anunciado, nós fizemos uma live única e exclusivamente do Daniel Alves. A gente colocou o único porémzinho negativo, que obviamente vale muito a pena ter um cara desse, mesmo com esse porém. Não é uma crítica, é só um aspecto dele. Que é só um porém. Que as entrevistas dele, quando as coisas não estão bem, são nesse nível. No Brasil ele falou que se você vaiasse, o Brasil está vaiando o seu país, é um negócio, ele tem essas coisas. Então assim, a gente tem que entender que a gente precisa dele dentro de campo. Para dar entrevista, deixa ele lá, aí pelo menos agora vai todo mundo ficar discutindo o que ele falou e tira um pouco da pressão, que deveria ser no técnico. Tanto que teve protesto da organizada na frente do estádio, teve protesto, a galera ficou lá gritando. Aí assim, eu fico tentando entender, a diretoria. Claro, ninguém é fã da diretoria, mas assim, a diretoria trouxe esses jogadores todos que a gente falou. E o mais legal eu tô cansado de time amarelão. Hernanes, Pablo, único título internacional sobre o Atlético Paranaense. O Pablo fez gol nas 2 finais e foi fundamental. O Hernanes, que salvou a gente do rebaixamento, tem 2 brasileiros do São Paulo. A história do Hernanes fala por ela. Daniel Alves, que é o maior vencedor da história do futebol. Juan Fran. O campeão assim, com o Atlético de Madrid em cima do Barcelona no empate, né? No Camp Nou. Assim, eu tô cansado de time amarelão.
Assim, não dá para entender. Ah, mas tem que protestar. Por que protestar? Faça com inteligência. Porque você fica falar qualquer coisa, não vai resolver. Sim. Não vai resolver absolutamente nada. De novo, aí bate 30 minutos do segundo tempo, aí o estádio começa a jogar contra. Ah, o torcedor tá cansado. Ah, grita e piora quando o jogo acabar. Porque aí sai o gol e todo mundo grita, vamos pra virar, e não sei o quê. Aí o pessoal percebe que tem que apoiar. Pô, meu, espera acabar o jogo. Ah, foi por isso que o São Paulo perdeu? Não. Estamos aqui comentando o que aconteceu no São Paulo e CSA. E antes que venha, não é nenhum fiscal de torcida, ninguém está dizendo como mas torcer. O que a gente está falando é, se vaiar, vai atrapalhar o time. Quer atrapalhar o time? Fica à vontade. Entendeu? Fica à vontade. Aí cada um faça o que quiser. Só para finalizar da minha parte, já deve ter 250 minutos, a Vivi já está fazendo sinal. Isso é no fim do primeiro turno, hein? Exato. O segundo ponto, a coletiva do Cuca, que foi o outro ponto que eu falei no começo do vídeo, que ela é fantástica, assim, ela é sem brincadeira, ela tira sarro da cara de todo mundo que assiste os jogos e que está ouvindo, de torcedor e qualquer coisa, ela tira sarro. Porque a primeira pergunta foi, Cuca, você acha que com esse time, as peças que você tem em mãos e tudo mais, mesmo com os desfalques, ele já não deveria estar apresentando mais? Passou um turno já, né? Aí o Cuca, sim, poderia estar apresentando mais, até deveria, né? Mas nesses 4 jogos agora, né? Porque quando ganhou os outros 5 jogos, estava apresentando bem. Não estava apresentando bem. Peguem os vídeos que a gente fez desses contra jogos o Fluminense, com o time completo, não teve DM, não teve nada, foi uma porcaria. Sim. Chapecoense aqui foi uma porcaria, só que a diferença é que você acha o gol. Sim, a mesma coisa do Ceará. Também foi uma porcaria que também o Daniel Alves resolveu sozinho. Então não estava bom, tá bom pra ele, pra gente não. E aí a última pergunta da coletiva, é que você tem que ver que não vai ser só por dentro que você vai furar times fechados, né? Pô, não me diga, cara, então por que você joga assim desde abril? Então por que você só abre a bola para ficar rifando bola aérea? Você não tem uma jogada trabalhada pelo fundo, uma profundidade, uma triangulação. Pô, se você sabe disso, por que você não trabalha isso? Aí é ou o problema dele não acreditar no que ele está falando, ou é problema de capacidade dele não saber corrigir isso. É muito simples. Hoje o jogo do São Paulo foi ridículo. Ele pegou lá... o São Paulo achou o gol, tá, gente? 30 e poucas finalizações, aí você, num dia normal, você vai fazer o gol. Não quando forem finalizações assim, completamente aleatórias. Reinaldo pegando bola ali lateral, batendo de qualquer jeito. Lisieiro chutando quase do meio campo. Não vai ser assim que você vai ter grandes finalizações como um motivo sério de, construir, criei. O cara saiu na cara do gol, estou na trave, finalização dentro da área, criamos, teve tabelamos. Uma do Pablo muito boa, que ele chutou muito por cima, que ele matou. Ou seja, foi uma bola parada. Exato, aí essa é a finalização que a gente conta como 30. A bola foi lá na arquibancada amarela, 30 finalizações. É piada, então assim, é piada. O desempenho do São Paulo é uma piada. O elenco que o São Paulo tem, o São Paulo hoje deu uma sorte desgraçada que o Bahia não virou o jogo em cima do Fortaleza, senão o São Paulo estava fora da zona de Libertadores dos 6. Então assim, é ridículo o desempenho do São Paulo. O Corinthians terminou o turno na frente do São Paulo. Um elenco que está completamente subaproveitado em termos de desempenho e de resultado. Então assim, gente, o trabalho do Cuca, como a gente vem falando há muito tempo, e não é perseguição ao técnico, é análise de trabalho. Não, eu faço até a questão. Quem tiver argumentos para defender, depois do que nós estamos acontecendo aqui, quando tiver o elenco à disposição, a gente fala. Contra o CSA desfalcado. Exato, está à disposição. A gente também precisa que eles estejam no auge físico e técnico para fazer um jogo bom. Em casa, contra o CSA desfalcado. Não faz sentido. Então se for para ter só quando o time estiver bom, aí, ferrou, porque no campeonato de 38 rodadas, um cara vai estar suspenso, o outro vai ter uma contusão, o outro... E aí, assim, aí a gente tem adversários, como o caso do Inter, que ganhou hoje do Atlético Mineiro por 3-1, o time estava de novo com uma equipe reserva, outra vez. E lembrando que quando eles jogaram com a gente, com a equipe reserva, o cara teve 3 dias para montar o time. Ele não teve uma semana para pensar, ele não teve uma semana para estudar. Eu não tô enganado, antes desses 2 jogos do Internacional, o aproveitamento no Internacional com times alternativos era de 25%, era um negócio, um aproveitamento de pontos, era um negócio horroroso, São Paulo com um time que levou a Porto Alegre com os desfalques, era para ter ganhado, ou pelo menos competido contra o Internacional. Isso não aconteceu. E não competiu. Então, assim como não competiu hoje, o CSA tendo a bola, o São Paulo não sabe fazer uma pressão para roubar a bola do CSA logo, para fazer o CSA rifar a bola para lateral no campo de ataque. O São Paulo não tem nada. O São Paulo é um nada. O São Paulo é dependente totalmente dos jogadores que decidam o jogo sozinho, porque são extremamente bem qualificados tecnicamente. E quando isso não acontecer, quando um Hernanes não conseguir achar um chutaço de fora da área... Ou o Daniel Alves não entrar driblando todo mundo... Quando isso não acontecer, esse é o jogo do São Paulo. Temos 19 jogos para rezar por uma vaga na Libertadores e aí a gente vê o que a gente faz em 2020. E assim, agora é a hora do Leco da entrevista, do Raí aparecer para falar o que vai acontecer, nós vamos esperar o trabalho do Cuca, como é que vai ser. Agora é a hora desses caras aparecerem. E se não quiser aparecer, que chame o cara no CT e fale, meu amigo, e aí? E aí?
E aí, porque, assim, a cobrança tem que existir. Porque assim, as peças vieram, foram pedidos, o jogador, tudo que o Cuca pediu, ele foi atendido. Eu quero um lateral direito, trouxemos o melhor do mundo e trouxemos uma peça de reposição absurda. E a cobrança tem que existir, não é minha, sua, da Vivi, de quem quer que seja. A cobrança tem que existir lá dentro de São Paulo. O Raí chegar pro cara e falei, ei, meu, esse é o seu padrão de jogo pra mim? E uma mim? coisa que eu falei no Twitter, o Aguirre por muito menos foi demitido. Por muito menos. Sim. Errou muito contra o Corinthians, foi uma desgraça, mas por muito menos. O que o Cuca fez nesse primeiro turno é um trabalho medíocre, lastimável. Talvez seja o pior trabalho da carreira dele. Pode ser, eu não sei, não avalio. Mas seguramente é um trabalho patético, um trabalho horroroso, um trabalho que não dá para defender. São Paulo com peças infinitamente melhores e coletivamente não é melhor que o São Paulo do Jardine. Ponto. Então aí já é um resumo. Tá, então assim, a gente antecipando, quem vocês vão ver na zona mista é o Hernanes e o Daniel Alves. Acompanha aí, eu não sei, se tiver alguma mudança, acompanhe nas redes sociais em relação à live. Pode ser que ela aconteça na terça, mas eu ainda preciso ver se vai conseguir na terça, não vai ser na segunda, porque quarta tem jogo, né? Tem jogos. Então, mas a gente vai avisando aí, enfim. E vai ser uma live que a gente vai discutir tudo que a gente está falando aqui com um pouco mais de raiva. Tá bom? É isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Sobre esse resultado, um time que quer lutar pelo título, empate em casa contra um dos últimos, e também, por favor, você falasse sobre essa função de lateral direito atuando pela primeira vez no São Paulo. Olha, eu acredito que a gente está decepcionado com o resultado, é evidente, mas a gente tem que saber o que a gente tem e o que a gente aspira. Não adianta você ganhar um jogo e achar que você vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro e você não conseguiu ganhar e você achar que você vai lutar pelo rebaixamento. Acho que na vida a gente tem que ter equilíbrio. O equilíbrio é que te faz você aspirar por coisas importantes, por coisas interessantes. O equilíbrio é que faz você desenvolver um bom trabalho dentro do clube. E para isso que eu vim aqui. Não sei o quão difícil sei o quão difícil é você construir alguma coisa aqui no futebol brasileiro, pelo fato de que estão vocês que sempre estão para desestabilizar qualquer situação. Então, a gente tem que ser bastante cauto em todos os momentos e ser bastante sereno na maioria dos momentos, porque senão a gente entra em situações que não nos beneficia, até mesmo porque a maioria da imprensa nunca jogou futebol, então ela gera sempre desconforto dentro de um clube, como está gerando aqui, se eu jogo de lateral, se eu jogo de meio campista. Eu estou aqui para ajudar o São Paulo, estou aqui para ajudar a minha equipe, eu sei o que eu posso aportar para o São Paulo, mas a gente tem que ser bastante consciente da situação que a gente está e do futebol que a gente está praticando. O Apodi te deu muito trabalho ali, foi uma estratégia do Argel que parece que funcionou, até na marcação, impedindo de jogar. Sim. E na construção do gol deles, né? Sim, na realidade já tínhamos trocado de posição, mas isso dá no mesmo. Já não estava eu naquela posição, mas enfim, estamos aqui, volto a insistir, para construir junto. Eu sou um jogador que eu posso ajudar os meus companheiros a serem melhor, muito melhor do que são. Mas ao contrário do que a maioria pensa, eu jogando de lateral passo muito tempo sem pegar na bola e é difícil você fazer os seus companheiros jogar melhor, é difícil fazer os seus companheiros criar situações de jogo, mas é evidente de que a imprensa não vai saber disso porque nunca jogaram futebol. Então nós aqui internamente. Eu jogo bola, desculpa aí, cara, tem muita gente que joga, mas eu não estou nem te criticando. Não, mas não é uma crítica, não é uma crítica não, é simplesmente eu respeito que você joga futebol e não sei se você joga bem, se é lateral. Mas, não é isso que eu quero passar a mensagem de que a gente tem que ser estável, não temos que nos posicionar em função do que a imprensa fala. A gente tem que ser correto no que a gente quer, disciplinado no que a gente quer oferecer e no que a gente vai brigar, porque senão gera a instabilidade que normalmente a imprensa está para isso. Eu não estou criticando vocês, mas estou sendo bastante honesto, porque a imprensa sempre dá para gerar certo tipo de desconforto dentro de uma situação e gerar debates. Então a gente não pode adentrar nesse debate porque eu estava lá fora, mas as informações chegam que Dani jogar de lateral, Dani jogar de meia, Dani já é jogador do São Paulo e vai ajudar o São Paulo. Sei da dificuldade que é construir alguma coisa, mas na minha vida eu acredito que tudo que eu construí foi sendo sereno, sendo
às vezes cego, surdo e mudo. Então, vou continuar sendo, porque essa é a forma de você conseguir obter resultados. Daniel, e o que tem que melhorar, já que já são 4 jogos que o time não vence? Aí falando do que se passa Sim, exatamente. A gente tem que ter um padrão de jogo e definir esse padrão de jogo e ir até o final confiando que aquele padrão é o melhor, porque se a gente começa a mudar padrão de jogo em função do debate que se está gerando, a gente nunca vai conseguir ter uma sequência. Isso não é desculpa, é simplesmente fato, é simplesmente um feito que a gente vive, alterna muito jogadores e a gente tem que ter um padrão. Infelizmente, se constrói as coisas tendo um padrão, defendendo os teus conceitos e a forma que você acha que é a melhor para a equipe do São Paulo. E por isso a gente veio aqui, por isso eu estou aqui. Sei o quão difícil é o futebol brasileiro, mas nunca pequei na minha vida por omissão. Sempre sou uma pessoa que vou estar na linha de frente e estou preparado para o que daí vier. Porque antes de vir para o futebol brasileiro, eu fiz uma lavagem cerebral de que aqui só os fortes sobrevivem. Okay? Esse padrão que vocês precisam construir, como é que vocês fazem isso? Você falou que precisa construir um padrão de jogo, isso é o mais importante agora. Como vocês vão fazer isso? É com mais treino, com mais conversa? O que é possível fazer? Não. Às vezes as pessoas acham que um padrão de jogo é feito em treinamento. O padrão de jogo é feito mais informação teórica do que prática, porque a galera trabalha bem, a galera se dedica bastante no dia a dia. Mas é óbvio que a gente vive de resultado, não adianta vir aqui contar história, a gente vive de resultado e a gente está em busca dos melhores resultados, mesmo que eles não estejam acontecendo nos últimos jogos, mas a constância é o que vai te permitir estar em cima ou estar embaixo. Então temos que ser estável e temos que continuar fazendo o nosso trabalho, dando o nosso melhor, que é a única forma de você criar uma identidade para o clube, de você devolver o clube, aspirar coisas importantes, coisas interessantes. Mas temos que ser conscientes do que temos e do que podemos aspirar. Você avalia esse momento do São Paulo, depois da parada para a Copa América, né? Foram 5 vitórias e o time embalou, mas agora 4 partidas sem vencer. Sim, são 2 pontos que não voltarão, né? Então sentimos sentimos frustrado, triste por não conseguir o resultado em casa. Era importantíssimo para nossa aspiração na sequência do campeonato. Mas a equipe criou bastante no primeiro tempo, depois no segundo tempo, quando eles recuaram, a gente conseguiu também ter volume de jogo, ter posse de bola. Faltou aquele toque final, porque quando a equipe está passando por esse momento de ajustamento, a bola parece não encontrar o caminho dos gols, né? Ou a gente também que não tem a competência de fazer ela ir para dentro das redes. Mas vamos trabalhar e tem agora o segundo turno todo pela frente, 19 partidas para a gente dar a vida e aspirar coisas melhores. Nunes, o que o São Paulo precisa fazer? O que você identificou que seja um problema para o time começar a jogar o melhor futebol nesse segundo turno? Não, cara, o time continuar acreditando que... eu acho que assim, a equipe tinha se encontrado, teve um momento bom, depois houve mudanças por diversos fatores, chegaram novos jogadores, alguns jogadores, no meu caso, estava infortunado, estava machucado, lesionado, e Pablo, Pato, Toró também que jogou. Então assim, a equipe mudou. Hoje foi uma equipe que nunca tinha jogado e criou bastante, mas não conseguiu concluir com os 3 pontos. Então, sim, continuar trabalhando. A equipe tem qualidade, falta só ajustar esses últimos detalhes, porque a vitória ela é assim, não tem jogo fácil, não tem adversário que não vai exigir trabalho da equipe. Então, é somente com dedicação, acreditando e continuar a dar o máximo e aquele algo a mais para conseguir de novo encaixar uma sequência de vitórias. Sobre até essa questão de preparação, São Paulo vem tendo semanas inteiras de treinamento, mas daqui a algumas rodadas vão voltar aqueles jogos de quarta e domingo. São Paulo tem que aproveitar esse período para, de fato, como disse o Daniel Alves, encontrar um padrão de jogo, porque depois dificilmente vai ter tempo para treinar? Sim, como eu já falei aqui, né? A gente
A equipe tinha mudado, tinha acertado, depois mudou por diversos fatores, chegada de novos jogadores, alguns machucados, depois e hoje mudou de novo, então assim, é importante, vai ser importante agora mais uma semana, talvez depois tem a do Goiás, né, mas enfim, são semanas que a gente tem que aproveitar para realmente dar continuidade a esse padrão que foi apresentado hoje, porque no meu modo de ver faltou pouco para a gente conseguir a vitória, então definir, acreditar e trabalhar para acertar esses detalhes.